Olá, meu querido, minha querida, graça e paz, Pastor Ricardo Kern em mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar. Eu estou falando de eventos relacionados ao final dos tempos. E hoje nós chegamos no juízo do trono branco. Se prepara aí para aprender um pouco mais e bora lá para mais estudo do canal. Essa revelação maravilhosa que João recebe ali na ilha de Patmos está chegando ao fim. Nós estamos agora no capítulo 20, do verso 11 até o verso 15, o juízo do trono branco. Nós podemos ver isso de forma explícita relacionadas aí nesses versículos. Mas o que será este juízo do trono branco? Quem participará dele? E quais as consequências daqueles que estarão presentes neste dia? Após João receber a ordem do Senhor Jesus Cristo de escrever 7 cartas às 7 igrejas dos seus dias, lembrando que do capítulo 1 até o capítulo 3, João está na terra, ele está lá na ilha de Patmos. Mas a partir do capítulo 4, ali no verso 1, nós podemos ver que João é levado ao céu. E lá ele vai ter visões, apocalípticas e futurísticas relacionadas a toda a humanidade, a toda a criação. No decorrer de todo o livro, João se mostra impactado com tudo aquilo que ele estava vendo e presenciando ali no céu. E agora chegou o momento de definir qual seria o futuro de todos aqueles que negaram a Jesus, que recusaram a graça, que recusaram o senhorio, o reinado de Cristo durante o milênio e agora estão diante do trono branco, diante do juízo do trono branco. Só para recapitular, as sequências dos fatos são essas. Primeiro, ali acontece o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o milênio e agora o juízo do trono branco. E vamos à leitura do texto. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E a primeira observação que eu quero fazer está lá no versículo 11. A primeira palavra que diz, depois disso. Depois disso o quê? Muitas coisas aconteceram na visão de João antes de chegar esse momento aí do juízo do trono branco. Muitas coisas aconteceram, por isso que ele diz, depois disso. Mas depois disso, o principal é ali o que acontece no capítulo 19 e no começo do capítulo 20, que é o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro e o milênio. Depois disso, João ele tem a sequência dessa visão falando sobre o juízo do trono branco. E também no versículo 11, nós podemos ver claramente a figura de Jesus Cristo sentado no trono. Por que nós podemos afirmar isso? Porque ali no versículo 11 diz que a terra e os céus fugiram da sua presença. Naquele momento nada tiraria a atenção daquelas pessoas que estavam ali, nada. Eles só vão conseguir ver o trono branco e o Senhor Jesus Cristo sentado nele e todos olhando para ele, aguardando o seu veredito. É muito importante deixar bem claro que o juízo do trono branco é diferente do tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo é apenas para os santos, os justificados em Cristo Jesus, aqueles que foram arrebatados e estão com Cristo. Agora, o juízo do trono branco é para todos aqueles que morreram sem Cristo, rejeitaram a graça, rejeitaram o senhorio de Cristo durante o milênio e agora estão diante do trono branco para ser julgados e para serem condenados à morte eterna. Outra ênfase que eu quero dar também é na palavra mortos e mortes. Se nós olharmos do versículo 12 até o versículo 14,
nós vamos ver 4 vezes a palavra mortos e 3 vezes a palavra morte. Por que fiz questão de enfatizar essas palavras nesses versículos? Porque nós podemos ver algo que Deus falou e Cristo confirmou. Deus falou lá em em Êxodo, capítulo 3, verso 6, com Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso Deus falou para Moisés quando apareceu para ele ali na sarça ardente, no livro do Êxodo. E Jesus vai confirmar isso em 3 evangelhos: Marcos, Mateus e Lucas. Olha o que Jesus diz em Marcos 12, 27. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Mateus 22, 32 também diz a mesma coisa. Lucas 20, versículo 38, repete esta afirmação. Outra passagem bíblica também que vai dar ênfase a essa questão de mortos é o próprio Senhor Jesus Cristo também falando lá em Mateus capítulo 8, do verso 21 e o verso 22. Olha o que Jesus diz. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: siga-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Está aqui outra afirmação do Senhor Jesus Cristo. O que nós vemos aqui? Jesus, ele considera aqueles que não seguem a ele, aqueles que não obedecem a Deus, ele não considera como vivos, mas ele considera como mortos. E nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 14, que vai falar algo sobre a segunda morte, onde nós vemos outros textos relacionados a essa questão de segunda morte. E essa segunda morte quais são as pessoas que vão ter a segunda morte decretada. Nós vemos textos lá em Apocalipse capítulo 2, do verso 8, Apocalipse capítulo 20, do verso 6, aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 14, e Apocalipse capítulo 21, verso 8, esse versículo eu quero ler, porque ele vai mostrar quem são as pessoas que vão sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8, olha o que diz a palavra. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A segunda morte vai ser para pessoas que estão relacionadas com todas essas atitudes, com todo esse comportamento que a Bíblia fala. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento para que nós não venhamos sofrer o dano da segunda morte. Nós somos de Cristo e como Ele nós devemos andar. No capítulo 7, versículo 21 e 22, olha o que Jesus diz aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha que chamada de atenção muito forte essa. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Diante de tudo isso, você ainda acredita que Deus não vai permitir que pessoas vão para o inferno? Esta ideia tem que sair da sua mente, porque a Bíblia ela é muito clara ao falar sobre céu e inferno. E aqui nessa revelação que João recebe, é uma das mais fortes que falam relacionadas a isso. Como que eu posso me livrar desse juízo do trono branco? Aceitando Jesus como o Senhor da sua vida. Acreditando nas Escrituras, confiando de que Deus, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele também é um Deus de juízo. Ele fará justiça, mas Ele fará também juízo contra os impenitentes, contra aqueles que se rebelaram contra o Filho, contra Ele, contra Deus. O lugar de sofrimento é real e o inferno também será real.
Nós vemos isso também lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, na parábola do rico e do Lázaro. Eu não quero lê-la aqui, não quero comentar, mas abra a sua Bíblia e leia a comparação que Jesus faz do rico e do Lázaro. Um estava no lugar de sofrimento e outro estava no paraíso, no seio de Abraão. Então, leve essa palavra, pregue a palavra, deixa Jesus entrar no seu coração, faça parte de uma igreja, seja batizado. Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, verso 16, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê vai ser condenado. Condenado ao quê? A este juízo eterno que Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 15 fala. Se prepara para você ser recebido como filho de Deus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, fazendo parte da igreja, comunhão com os santos e tendo uma vida de paz e esperança, porque é isso que traz o nosso coração, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, um beijo no seu coração e eu quero lembrar, você está sempre na ponta do altar.